Queridos, há uma palavra do Senhor no nosso coração. Quantos amam a palavra do Senhor? Amém. Então eu quero convidar você. Nós já fomos abençoados demais aqui por mim. Robson podia continuar pregando, não é verdade, irmão? Glória a Deus, que palavra poderosa ao nosso coração. Tantas verdades a respeito disso. Hoje ainda eu meditava sobre isso. Nós tínhamos uma matéria de seminário chamada Mordomia Cristã, sobre mordomos, sobre sermos mordomos. E hoje eu estava meditando nessa matéria. Não se fala muito mais sobre mordomia, mas é muito importante nós entendermos o coração de um mordomo. Um dos exemplos bíblicos para mim mais relevantes acerca de um mordomo é José, no Egito. Ele não era do Egito, era um estado. Ele estava no Egito. José liderou bem. Quem conhece a história dele? Liderou bem? Foi um grande líder? Foi? José nunca foi o primeiro em nada. Gente que pensa que só vai liderar bem quando for o primeiro, quando for cabeça de alguma coisa, quando for chefe de alguma coisa. José nunca foi o primeiro. Não foi o primeiro na casa do pai dele. Não ficou com a bênção da primogenitura. José não foi o primeiro na prisão. José não foi o primeiro no governo. Ele sempre foi mordomo. No entanto, poucos homens no Velho Testamento lideraram como José. Fantástico, né, irmão? Eu descobri uma coisa sobre o céu. Você gostaria de saber alguma coisa sobre o céu? Quem? Ninguém de nós aqui vai ser o primeiro no céu também. Olha para alguém, só pode baixar a bola, irmão. Você está querendo ser muito grande. No céu ninguém vai ser o segundo. Já tem lá. Amém? Ah, o terceiro também não. Já tem lá. Amém? Eu disse para Jesus, se eu puder cantar no coral ou tocar um instrumento, naquele coral lindo, acho que é o coral de Voz de Muitas Águas, né? Eu já estou feliz de poder olhar para Ele. Quero ser o primeiro não, amém, irmão? Até porque alguém que quis ser primeiro lá, deu muito errado. Aleluia. João capítulo 16. Quero falar sobre algumas coisas sobre o Espírito Santo. Você sabe que está chegando a nossa conferência. Quem está animado aí, irmão? Glória a Deus, 7, 8 e 9 de fevereiro, a nossa conferência do Espírito Santo. Eu já vejo Deus movendo a igreja. Já vejo algumas coisas importantes acontecendo. Nós saímos daquela ressaca gospel de festas de fim de ano, né, irmão? Ah, não, aí não vale ficar aqui pregando. Uma moça linda dessa me olhando. Aí não deu certo. Perdi a linha, irmão. Desculpa, meu amor. Perdi a concentração. Mostra, pastor Denise, mostra para você entender o que eu estou falando. Como é que eu vou pregar com você me olhando? Ela me olhando. Não deu, né, irmão? Volta. Onde é que eu estava mesmo? Conferência do Espírito Santo. Eu amo o Espírito Santo. Glória a Deus. Porque é Ele quem me ensina, me mostra, me aponta sobre o meu melhor amigo. Eu conheço meu melhor amigo por causa do Espírito Santo. Sabia que Jesus é o meu melhor amigo? Ele é o seu também? Pastor, não sei, não conheço muito bem ele. Pede para o Espírito Santo falar dele para você. Jesus. Eu achei um amigo. Aleluia. Jesus está falando com seus discípulos, capítulo 16 do Evangelho de João. Ele está tendo uma conversa um pouco difícil com eles. Sabe,
quando você experimenta algo muito bom. Já tomou um café bom? Aquele que não precisa nem açúcar. Eu ganhei um essa semana. Pensa num café bom, não? Por isso, quando o pessoal traz uns pó para mim, pó de café, pensa num café bom, não precisa nem açúcar, nem adoçante, nada. Já experimentou? Muito bem. Um arroz bom, já experimentou? Aquele que fica soltinho, vai um temperinho de cebola e de alho. Você gosta, não? Bom. Um bife bom. Experimentou um bife bom? Bem feito. Quem sabe fazer um bife que preste? Sabe fazer, irmã? Duvido. Essas coisas eu só acredito vendo. Bife bom. Churrasco bom. Quem sabe fazer um churrasco bom? Depois você come um churrasco bom. Nada de forno, né, irmão Elton? Não? Não faz mais? Nunca fez? Pastor Fernando. Você comeu o churrasco que o pastor Fernando faz? Churrasco que o irmão Daniel faz. Já fez? Comeu? Que o Vini, cadê o Vini? Não está aí hoje o Vini? Não está, né? Onde é que está o Vini? Não. Estamos de olho no Vini. Vini faz um churrasco também, hein? Bom. Depois que você experimenta algo especial, bom, né? Que eleva o teu nível, é difícil voltar para um outro lugar, né? Eu sempre digo para os meninos, quando a gente é novo, se a gente tiver um Fusca e convidar para ir para Amazonas, nós vai com o Fusca. Vai ou não vai? Depois, de uma certa idade, 4 horas dirigindo, as costas já não aguentam. Não é assim? A gente acostuma fácil. Bem, os discípulos, irmão, eu não sei lidar com esse sentimento. Porque, ao mesmo tempo, eu queria que existisse, mas eu sei que não existe. A tal da inveja santa. Já teve uma inveja que você queria que fosse santa? Ela não é, ela é inveja. Mas um dia eu tive uma visão. Eu chorei, irmão. Eu estava sozinho na minha sala. E a minha sala na época dava vista para a rua, aqui de trás da igreja. E eu estava orando sozinho na minha sala. E eu tive uma visão de olho aberto. E era bem nos primeiros dias da pandemia. Eu não estava preparado para aquilo que estava acontecendo. No meu pensamento, nas minhas meditações, eu pensei em muitas coisas, muitos desafios e em cenários diferentes. Mas aquele cenário de eu não poder abraçar o meu irmão, chegar aqui no domingo à noite, você imagina, olha que igreja linda. E alguém ligar uma câmera e dizer, fala aí. E a igreja vazia, as ruas vazias. Eu não sabia lidar com aquilo, para aquilo eu não estava preparado. Os irmãos saíam do CIS, vinham aqui receber oração, eu orava. Pastor, eu vou para casa agora, eu vou para o isolamento, que o senhor pode orar por mim? Posso. Mas eu tive uma visão um dia sentado ali, olhando para a rua vazia. E foi muito lindo, porque eu vi uma caravana. Parecia aqueles personagens de peça de teatro, quando os irmãos se vestem no modelo estilo Galileia. E eu via Jesus vindo com uma caravana. E virando aqui a esquina, com os discípulos, muita gente assim, uma caravana daquele jeito, igual do filme assim. E o Senhor falou assim no meu coração: e se nas minhas férias eu viesse passar uns dias na tua casa? Ai, irmão, eu chorei. Eu senti inveja santa. Quer ver quando você vai em Israel, irmão? Aí ela aumenta muito. Ela aumenta muito. Eu fiquei lá na beira do mar da Galileia, bem assim. É lindo demais o lugar. Era um dia de manhã, acho que era um domingo de manhã. E eu fiquei botando o pé assim na água, para ver se eu afundava. Sabe, irmão,
E depois nós pegamos um barco e nós atravessamos o mar. E aí, para testar o meu coração, assim, era um barco de adoração. Acontecia um culto naquele barco de um judeu messiânico. E ele fazia um culto e a gente adorava a Deus atravessando do mesmo jeito, dos moldes de Jesus. Você atravessou o barco lá, Daniel Carmel. E ele convida alguém da nação para cantar, para adorar, conduzir o louvor. E ele canta, ele pega uma música, traduz para o hebraico e canta. E você canta na língua que ela foi composta. Aí eles me chamam para cantar, irmão, meu coração. E eu começo a aleluia, aleluia. Os discípulos estão desfrutando desse ambiente de caminhar com Jesus. O sacrifício de Jesus na cruz é incomparável. Mas você já pensou no sacrifício de um Deus onipotente, onisciente, onipresente, imutável, justo, santo, mas com toda a abrangência do universo? O universo é só uma expressão da glória dele, não é o tamanho dele. E o sacrifício dele é assumir uma forma humana de servo. Filipenses fala isso, Paulo fala aos Filipenses. E ele vem para dentro de um corpo de um homem, faz desse homem um servo. Ele aprende a ser obediente. Quando ele aprende a ser obediente, significa, irmão, que ele vai pegar a sua condição e vai limitar a esse corpo e vai ficar restrito a ele. É isso que aprender a ser obediente é pegar uma forma. Eu não sei o tamanho, a deixa é de tal maneira grande, e condicionar a um corpo. E ele vai passar a eternidade nesse corpo, à destra de Deus. Então esses homens, eles estão tendo a experiência, irmão, de sentar com Deus. Você entendeu por que da inveja santa? Que não é santa, é só inveja mesmo. Onde Jesus passava, que tinha um cego, o cego era curado. Tem uma caravana da morte vindo com a tristeza de uma mãe que perdeu seu filho, uma viúva, que já havia perdido seu marido. E a caravana da morte encontra com a caravana da vida. E a caravana da vida sempre vence. Aquele cego sentado na beira do caminho. E ele ouve. Ele era cego, mas não era surdo. E ele grita. E Jesus para e cura ele. Onde Jesus passava, que tinha um cego, ele era curado. Onde Jesus passa, que tem um homem que não anda, ele era curado. Sabe, o medo quando vinha, eles só diziam: Jesus, tu não está vendo que a gente está quase perecendo? E eles viam Jesus levantar no barco, estender a mão e dizer: aquieta-te, vento, e acalma-te, mar. Aleluia. Jesus, o teu amigo está doente. Ele diz: eu não vou. Vou fazer algo maior para vocês verem. E ele se demora, e no quarto dia ele vai, e o seu amigo está cheirando mal dentro de um túmulo gelado e frio.
E ele não trabalha sozinho, ele diz para alguém: remove a pedra. E ele diz: meu amigo, Lázaro. Ele chama pelo nome, ele sabe o teu nome. Ele sabe o teu nome. Aleluia. Lázaro, sai para fora. Sai, Lázaro. Eu não sei como é que, acho que Lázaro sai assim, né? Porque ele estava amarrado. Mas sai. Solta ele. Eles trazem uma mulher apanhada em flagrante adultério. É o pior estado, porque não é alguém que se arrependeu e confessou, é alguém que foi apanhado em flagrante. Eles levam, de modo injusto, levam só ela. Me dizem: olha, a lei diz que tem que apedrejar. E era verdade. Mas quando você está com Jesus, Jesus sempre tem uma solução. Jesus começa a escrever na areia. Depois ele levanta e diz: qualquer um aqui que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Só tinha um ali sem pecado. E ele não atirou a pedra. Só um podia atirar a primeira pedra. E ele não atirou. Ele disse: cadê os teus acusadores? Se foram. Eles não te condenaram? Não, eu também não te condeno. Só vai e não volta a viver do mesmo jeito. Vai, não peques mais. Eu estou falando desse ambiente. Ele está pregando para uma multidão, e que tremendo, uma multidão veio ouvir. E eles estão ali, e o tempo vai passando, e os dias vão passando, e Jesus manda eles para casa, mas eu não quero que eles vão com fome para casa. Ministra uma oferta, e alguém tem alguma coisa. Tem um menino, um mocinho, tem 5 pães e 2 peixinhos, só. Como eu e você, às vezes dizemos para ele: o que é isso, Senhor, para uma tão grande obra? A minha oferta é tão pequena. Aí disse: então eu vou mostrar algo grande, porque eu posso fazer com algo pequeno. E ele entrega para o lugar certo. E aquela multidão come, e ainda sobram 12 cestos. Porque Deus nunca faz nada limitado, sempre com sobra, sempre com abundância. Alguém em casa recebeu, alguém em algum lugar desfrutou. Porque quando Jesus nos abençoa, nunca é limitado, é sempre transbordante. E de repente o papo começa a ficar estranho, irmão. A conversa fica estranha. Desde o capítulo 14 até o capítulo 16. Sabe quando alguém chega, liga para você, ou vai na tua porta e diz assim: não fique preocupado. Como é que você fica? Olha, não fica nervoso. O telefone tocou meia-noite. O telefone de pastor tocou depois da meia-noite. É crente que subiu no telhado. Não é assim? E ele olha para ele e diz assim: não se turbe o vosso coração. E ele começa a preparar eles para uma mudança radical de estado. Ele começa a preparar eles para um futuro. Porque crescer e ir adiante muda as nossas configurações. Deus testa as nossas configurações e muda elas. Como o Robson bem falou aqui, crescer e amadurecer vai levar a gente a esticar a nossa estrutura para alcançar um lugar que às vezes nós ainda não estamos preparados, mas também resistimos ao crescimento. Por isso Abacuque, quando encerra a sua carta, ele vai dizer: ele me fará andar sobre as minhas alturas. Ou seja,
os lugares onde os meus pés não conseguiriam alcançar, Ele vai me fazer andar sobre esses lugares onde as minhas mãos não alcançam. Ele vai fazer uma plataforma para que eu ande. Ele começa a preparar o coração para que eles estejam preparados, não apenas para o fato de que Ele vai à cruz e vai morrer. Isso por si só já é difícil. Mas começa a preparar eles para o fato de que a obra que Jesus começa, eles vão continuar. Mas sem a presença visível de Jesus na forma que eles estão contemplando. Então você entende que essa mudança de estado, essa mudança de condição, nos coloca em um desafio onde é impossível em algum momento nós não termos de lidar com uma aparente solidão. Parece que ficaremos só. Parece que vamos ficar sozinhos, a nossa alma fecha a comunicação. E a gente não consegue ler. Por isso Jesus, Ele usa uma forma pedagógica de repetição em espiral. Ele começa a preparar eles pela repetição. E Ele começa a bater na mesma tecla para que eles estejam preparados. Mas agora no capítulo 16, Ele fala de algo muito perigoso, irmão. Eu não sei se o tipo de luta que você enfrenta ou que você está passando nesse momento. Mas Jesus leva a um nível que não é apenas a solidão que vai gritar, mas é a sensação de que eles foram defraudados, de que Deus deixou eles experimentar algo grandioso e depois parece que Deus tirou. Eles não conseguem fugir disso. Esse é o esticar da alma deles, que eles vão ter que enfrentar. Não importa o que Jesus diz, a sensação é que nós tivemos algo maravilhoso e vai ser tirado de nós. Nós experimentamos algo e agora Ele vai soltar a nossa mão. Agora Ele está com uma conversa aqui que a gente não consegue entender. E eles não conseguem entender. Até a vinda do Espírito Santo, mesmo vendo Jesus morrer, mesmo encontrando com Jesus ressuscitado, esse looping da alma deles, será que agora, será que vem, será que agora que Ele restaura o reino, será que agora que a nossa condição muda, eles não conseguem entender ainda a dimensão do que está acontecendo, até a vinda do Espírito Santo. Você está entendendo a importância do Espírito Santo na vida da igreja? E nem começou a conferência. Ele diz o porquê da repetição intermitente do discurso. Ele diz no versículo 1: tenho dito estas coisas. Eles usam a palavra escandalizar, mas eu vou traduzir para você. É como se ele dissesse assim: eu estou repetindo essas coisas para que vocês não se magoem. A mágoa é o produto de uma frustração. E a frustração é o desalinhamento entre a expectativa e a realidade. Grava isso, vai mudar a tua vida. A mágoa é produto da frustração, e a frustração é produto de um desalinhamento entre a expectativa e a realidade. Quem aqui já se frustrou com alguém? Só desse lado. Esse lado é o do frustrado. Tem alguém aqui? Já se frustrou com alguém? Lamentou. Por que a gente se frustra? Porque a gente criou uma expectativa e a pessoa não satisfez.
Agora vamos eu gosto assim, de alinhar isso com honestidade. Quando eu lido com alguém magoado, eu sempre faço uma pergunta: a pessoa te prometeu ser isso que você criou na tua ideia a respeito dela? Ou você se envolveu a partir da tua alma e se negou a conhecer quem essa pessoa era de fato? E você entregou uma parte da tua alma para essa pessoa, confiou, e antes de conhecer o suficiente para saber se essa pessoa podia satisfazer essa expectativa, e você vai descobrir 95% das vezes que a pessoa não prometeu. Eu quis muito que fosse assim, e quando a pessoa não conseguiu atender a minha expectativa, eu me frustrei, e por não poder fechar as pontas da minha frustração, então eu me magoei, e eu salvei a tua vida. Você vai conseguir perdoar mais fácil. Você vai conseguir deixar pessoas que já saíram da tua vida ir de forma mais fácil. Você vai entender que não foram ciclos que fecharam. Essa moda agora, né? Fechou um ciclo, não foi ciclo que fecharam. Foi você que entendeu que aquela expectativa não ia ser satisfeita e você precisa retomar a tua vida. Não foi um ciclo que se fechou, foi um ciclo que nem deveria ter começado. E ele disse: eu vou repetir isso para vocês. Eu quero que você grave isso aqui. Eu tenho dito essas coisas para que vocês não se magoem. Pastor, eu não quero me magoar. Tem alguém aí que não quer se magoar? Não, irmão, eu quero ajudar você, eu tenho que saber. Tem alguém? Pastor, eu não quero me magoar. A mágoa destrói a minha vida. A mágoa me paralisa. A mágoa me para. Tem alguém? Deixa eu ver. Agora sim, 1, 2, 3. Pega a tua Bíblia na mão aí. Eu gosto de prática. Sou prático com a vida com Deus. Abre a tua Bíblia sim. Qualquer lugar. Deixa ele repetir as palavras dele para você. Quanto tempo, pastor? Até a dor ir embora. Até você entender que a culpa por criar essa frustração foi sua, não foi de ninguém. Quando você parar de culpar os outros, é a hora que você vai estar pronto para lidar com a verdade. E quando você estiver pronto para lidar com a verdade, essa verdade vai libertar você. Como eu tenho sido colocado diante de situações em que as pessoas tentam subterfúgios para resolver situações e muitas vezes a gente tem que aconselhar, e eu só tenho um conselho. Só um. E graças a Deus, quando você crê na palavra, isso traz descanso. Porque eu não sei como vai ser, irmão, mas eu sei que nada é mais libertador do que a verdade. Pastor, está difícil, como é que eu faço com isso aqui? Coloca a verdade. Pastor, mas vai desproteger alguém? Coloca a verdade. Se alguém está desejando ser livre, busque conhecer a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas sabe qual a nossa geração de crente enfrenta isso, irmão? Uma boa parte dela teria que fazer uma Bíblia. Eu disse que eu faria a Bíblia do crente manhoso. Você já viu a Bíblia? A gente inventa umas Bíblias, nós, pastor, né? Umas versões, né? Eu ia fazer a Bíblia do crente manhoso. Aí lá em João 8,32 ela está escrita assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos deixará machucado. Porque a tendência, Jesus está aplicando aqui a coisa limpa e clara. E isso vai frustrar a expectativa deles. Eles criam uma expectativa a respeito de Jesus. Eles veem o sobrenatural. Irmão, ninguém naquele tempo tinha a menor chance, nenhuma chance, contra o exército do Império Romano. Eles esmagavam quem eles quisessem. Qualquer pessoa que tentasse qualquer insurreição contra eles era esmagado. Quando eles veem Jesus
abrindo o olho de cego, levantando aleijado. É Ele. Está resolvido o nosso problema. E eles criam uma expectativa. Ele vai ser o presidente de Roma. Estou contemporaneizando para você entender. Nossa solução está aqui agora. Nós vamos votar nele e ele vai resolver. E se alguém se levantar contra ele, viu ele acalmando o mar, viu ele aquietando o vento, exército de Roma para ele não é nada. Vocês viram ele secando a figueira? É ele. E eles criam essa expectativa. E eles muitas vezes chegam a ponto de levar Jesus a serem feitos por ele rei. E sabe como é que Jesus reage quando alguém... Sabe, irmão, posso dar um conselho para você? Tem alguém aí? Não deixa ninguém fazer de você rei. Não deixe ninguém colocar expectativas sobre você, de que você vai ser a solução de todos os problemas dessa pessoa. Jesus, quando alguém queria fazê-lo rei, ele se escondia e ia para a oração. Eu quero um rei. Você está encontrando no teu dia de alguém. Alguém quer um rei? Quer um rei? Quer um rei? Pega a mãozinha dele assim, ó. Vem cá, dobra o joelhinho aqui e vou apresentar o rei para você. Eu não sou o rei, não sou onipotente, não sou onipresente, não sou onisciente. Não vou conseguir nem responder o teu WhatsApp tão rápido como você deseja. Mas eu quero um rei. Dobra o joelhinho, fala, meu Deus, esse aqui é o líder do teatro. Obrigado, pastor Tiago. Não deixa ninguém te fazer rei, porque as pessoas vão se frustrar com você, elas vão criar expectativas sobre você, e quando você não conseguir satisfazer, elas vão se frustrar e vão se magoar. Meu Deus. Mas Deus está me usando, milagres estão acontecendo. Não deixa ninguém fazer de você rei. Se alguém tem glória para dar, se alguém tem honra para dar, se alguém tem louvor para dar, que dê para Ele, que é o autor desse negócio. Você fica gostando dessa admiração, você fica gostando dessa atenção, e você corre o risco de se perder, e machucar e frustrar pessoas. Quem está entendendo? Eles não conseguem entender o que Jesus está fazendo. Não entra, irmão. Eles veem, tem alguém que tem força aqui, ele vai resolver esse negócio. E aí ele olha para eles e diz assim: gente, o meu reino não é desse mundo. Vai ter um negócio aí, vai ter um evento chamado crucificação, e eu vou estar nele. Eu vou estar nele. E vocês vão continuar a obra. Olha, versículo 2. E as coisas não vão ficar leves para vocês. Está ali? Versículo 2. Eles vos expulsarão das sinagogas. E vem uma hora em que todo aquele que vos matar julgará com isso estar fazendo a vontade de Deus. Isso é crente? É crente, irmão? É crente? E quando chega a hora o Brasil não toca essa realidade, irmão. Ainda, graças a Deus, eu oro todos os dias para que o Senhor nos guarde como um celeiro missionário. Mas você vai em lugares, irmão, eu já entrei em países onde você é parado, não é porque você tem droga na mala, não é porque você tem arma na mala, é porque você tem uma Bíblia. E eles olham para você pior do que se você carregasse uma arma. E Deus vai colocar você em lugares, irmão, e você vai ser provado. Quando eu fui à África pela segunda vez, eu tive que pegar um visto em Brasília, numa embaixada, e a documentação que eu precisava não passou. Nós íamos levar um missionário, e eu fui para o hotel, e eu fiquei 2 dias aguardando aquela documentação, orando dentro daquele hotel.
E na última hora, irmão, meu voo saía dentro de 2 horas e meia. Eles me ligam e dizem: olha, o cônsul vai te atender, alguém vai te atender lá. E eu não tinha tempo de ir lá e voltar para o hotel, irmão. E eu peguei a mala, entrei no Uber e eu fui para o consulado com a mala. E lá você tem que tocar um interfone assim, e tem um monte de câmera. E Deus tinha dito que eu ia entrar. E eu tô com a minha mala, irmão. E o Uber não quis esperar, disse: não, foi embora. E eu tocando a campainha com a mala. Quem é que deixa alguém entrar numa embaixada com uma mala? Hã? Deixaram, irmão. E eu entrei e eu fui atendido por alguém lá. E aquela pessoa disse assim: não, mas, resumindo, se você disser algo que a gente quer ouvir, o visto sai. Não tem assim um jeito? Não tem. A verdade é essa aqui. Mas e se não é que não é a verdade, mas se a gente ajeitar aqui a verdade? Não. Eu não acredito, irmão. Toda porta que se abre no Evangelho, ela é uma porta legal. Eu não acredito em ilegalidade para pregar o Evangelho em algum lugar. Se Deus quer que você vá lá, Ele vai abrir de forma legal. Você entra pela porta, irmão. Quem entra pela janela, Jesus disse que é ladrão e salteador. Se Deus quer eu naquela nação, Ele vai abrir uma porta. E o tempo que nós pudemos permanecer lá foi muito menor do que a gente desejava. Mas a gente entrou com a verdade. Entrou com a verdade. E eu tinha ganhado uma caneta e eu peguei para assinar aquele documento. E eu disse para aquele homem: você sabe por que nós queremos entrar na sua nação? Você já se perguntou, você está aqui na nossa nação, o senhor já se perguntou por que alguém iria querer entrar lá na sua nação simplesmente para pregar? É que nós acreditamos de todo o coração que o mesmo Jesus que morreu pelo Brasil, morreu pela sua nação. É o mesmo Jesus. E se nós vamos entrar lá, vai ser desse jeito. Vai ser dessa maneira. A nossa expectativa foi frustrada. A gente queria ficar 1 ano, eles deram 3 meses. Então você cria expectativas. Você está entendendo? Você cria expectativas. E eu fiquei muito frustrado, porque Deus tinha falado comigo 1 ano. E eu fiz o projeto há 1 ano. Pastor Maculan. E nós levantamos recursos para 1 ano. E 3 meses encerrou o projeto. E eu fiquei frustrado. Aí fui orar. Não gosto de ponta solta. Aí a pessoa que eu tinha encaminhado estava mentindo e escondendo coisas que o nome do Senhor não era glorificado. O projeto foi só 3 meses, mas a verdade me libertou. Deus não frustrou o seu plano. Mas sempre que a gente esconde a verdade, nós impedimos que o plano de Deus possa cumprir, até que a verdade nos liberte. Diga aí para alguém perto de você: isso é crente. Isso é andar com Deus. Você não é perfeito, mas Deus não vai dar mole para você. Nós não estamos preparando, irmãos, a igreja para andar com a verdade. Nós temos uma igreja grandiosa no Brasil, que tem poder quase nenhum. A nossa influência tem sido comprometida, sabe por quê? Porque nós não estamos lidando
com a verdade. A verdade não é um partido político, a verdade não é um presidente, a verdade não é um candidato, a verdade não é um deputado, a verdade não é um prefeito novo na cidade. Não, a verdade é Jesus Cristo estabelecendo a sua vontade no coração do perdido. E se nós quisermos maquiar essa verdade e fazer uma igreja grandiosa como nós temos no Brasil, ela não vai experimentar o poder do Espírito Santo na sua plenitude, se nós não lidarmos com essas coisas em verdade. Pastor, mas a verdade é que eu errei. Bota na mesa, cara. Deixa Deus trabalhar com essa verdade. Bota na mesa. Você vai ficar com vergonha uns dias, vai ficar com vergonha uns meses, mas depois você vai estar liberto dessa miséria. Porque isso está te corroendo, isso está te ferindo, isso está roubando as tuas forças. Você tem tentado manter isso no secreto, mas isso tem esvaziado a tua alma, tem roubado a tua autoridade, esse vício tem destruído a tua vida, e você tem mantido a tua reputação, mas não tem força para nada, não tem poder para nada. Bota essa verdade na mesa. E para de se frustrar, porque alguém poderia ajudar você. Quem vai ajudar você é Jesus Cristo, libertando você dessa miséria, quando você decidir andar com Ele em verdade. Quem está entendendo? Então eles não estão preparados no momento para lidar. Olha só, vamos. Isso falam porque não conhecem o Pai nem a mim. Essas coisas eu vos tenho dito para que quando a hora chegar, vocês lembrem que eu vos disse. Não vou-las disse desde o princípio, porque eu estava convosco. É tutela primária, sabe? É criancinha na fé, Jesus deixando a gente bem seguro aqui, afunda, Ele pega pela mão, e é maravilhoso isso, mas chega um tempo em que nós vamos ter que compreender e aprender a ser dirigidos pelo Espírito Santo de Deus, e principalmente discernir entre a verdade e a mentira. Nós precisamos aprender em Deus a discernir, mas se nós não mergulharmos na palavra, se nós não aplicarmos a nossa vida a crescer na palavra, levar a palavra a sério, nós vamos ser como meninos levados por todo o vento de doutrina, tudo que parece interessante e espiritual para nós, que dizem, a gente vai atrás, irmão. Eu canso de receber pessoas, irmão, e pastores na minha vida, eles sentem com assim, pastor, vou fazer uma coisa, o quê? Não sei, pastor, eu tomei uma decisão. Como é que foi essa decisão? Uma pessoa com a gravata verde me falou, uma pessoa com a gravata vermelha me falou, uma pessoa com a gravata azul me falou, então deve ser Deus. E a palavra, o que a palavra te disse? E depois, irmão, mas isso não é um problema, é que aí toma a decisão, se arrebenta, e aí fica confuso quanto à vontade de Deus. Mas a verdade, eu não parei na realidade para ouvir aquilo que Deus está querendo dizer de verdade. Eu quis que alguém dissesse aquilo que a minha alma queria ouvir. E o diabo é especialista em fazer isso. Nunca tenha como sinal, irmão, algo que o diabo também pode fazer. Se ela der uma piscadinha assim para mim, é porque é a minha esposa. Aí o diabo vai lá e sopra no olho dela. Pronto. É uma treva, irmão. Acorda meio-dia, não sabe fazer um arroz. Não sabe lavar um arroz. É a minha preciosa. O caba está com 35 anos. Acorda de manhã e diz, mãe, faz um Nescau para mim. É Ele é o varão valoroso que Deus está me dando, irmão. Deus não tem nada com isso. Pede para Deus se mostrar quem Ele é. Aí Deus vai mostrar como Ele trata a mãe, Deus vai mostrar como ela trata o pai.
Deus vai mostrar como Ele respeita os mais velhos. Deus vai mostrar, irmão, se ele tem 20 anos e a carteira dele já tem 10 assinaturas. Nem vou começar. Deixa pro retiro de casais. Cross camp, cadê? Irmão, nós não podemos ser crentes, ser barata tonta. Por isso, aqui a gente incomoda você, para que você tenha vida com Deus, para que você mergulhe da palavra, para que você... Por quê? Porque, irmão, amanhã eu não vou estar lá com você. Se mandar um WhatsApp às 8, talvez eu responda lá por 2 da tarde. Não vou poder ajudar você com essa decisão. Mas se você tiver um encontro na madrugada com o teu Jesus, Ele vai dizer para você o que fazer. Se você buscar Ele pela manhã, Ele vai te dizer onde ir. Ele vai dizer se é para comprar, Ele vai dizer se não é para comprar, Ele vai dizer se é para vender, Ele vai dizer se não é para vender. Mas você precisa parar e entender o que a palavra diz. E ela diz assim: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Tem gente cansada, irmão, porque não tem paciência de esperar no Senhor. E a gente quer que Ele responda no nosso tempo, que Ele fale na nossa velocidade. Mas Ele diz: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Ou seja, antes mesmo de eu saber o que eu vou ver, as minhas forças já começam a ser fortalecidas nele. Mas isso não acontece em vida com Deus. Aí, irmão, eu tenho que entrar, irmão, num círculo. Agora a gente, graças a Deus, aqui você não vai ver muito isso, glória a Deus. Mas eu já lidei com isso, pastoreando, irmão. Você tem que lidar com uma igreja mística. Então você tem que estabelecer cartomantes evangélicas, gurus evangélicos, para a gente poder tomar uma mínima decisão. Eu digo para os nossos pastores aqui: nós nunca dizemos para as pessoas o que elas têm que fazer. Nós mostramos pela palavra aquilo que Deus já fez na vida delas, e elas precisam acessar. Por quê? Pergunta para mim. Porque se eu digo para você com quem casar, quando der errado você se frustra comigo. Eu digo para os pastores: não sejam santo casamenteiro. Não começa a dar jeitinho para juntar gente, irmão. Eu falo para os pastores, falo aqui. Eu não apoio se eu souber. Ah, não, ó, aqui, ó. Não. Aí eu quero saber, vai orar. Até Deus mostrar. Mas, ai, agora o bicho vai pegar. Ah, eu vou falar. Posso falar? Os jovens, cadê os jovens? Adolescente. Posso falar? Cadê? Tem aí? Vou falar. Posso falar? Sabe o que está acontecendo, irmão? A gente... Não, tô calma. A gente está vivendo um tempo, irmão, assim, ó. Você tem x-salada. Aí aumenta 80 gramas do hambúrguer, agora é gourmet. Não é assim? E cobra 3 vezes mais. A gente adapta as coisas de um novo formato para tentar justificar alguma coisa, mas não. Deixa eu falar. Aí isso acontece. A gente ensina os princípios bíblicos para as coisas. Ai, não, acho que eu não vou falar. Vou falar então. Adolescente não namora. Pai que deixa adolescente namorar está sendo irresponsável. Pai que deixa adolescente namorar está sendo irresponsável. Adolescente não namora. Porque namoro é para quem vai casar, irmão. E para casar você tem que estar preparado. Eu digo para você, se você não tem expectativa de casar em 1 ano e meio, não começa nada com ninguém ainda. Falo mesmo. Se você não tem expectativa, ainda não tem condições de casar com alguém, de falar para uma moça que daqui 1 ano e meio você vai casar com ela,
não começa nada, nem a orar, ora sozinho. Ora para Deus melhorar o teu emprego, ora para Deus aumentar o teu salário, ora para Deus te dar um lugar para morar, ora para Deus... Entendeu ou não? Aí quando você tiver mais ou menos engatilhado, que para 1 ano e meio você dá, pelo menos para pagar uma kitnet. Aí chama a varoa e diz, ó, é o que eu tenho, mas eu prometo muito amor. Adolescente não namora. Hã? Você está deixando adolescente. Sabe por quê? Mas eles vão enganar vocês. Eles vão enganar os pais. Eles dizem, não, ó. Quer ver? Eu vou contar tudo hoje. Eu sei de tudo, irmão. Eles pensam que eu não sei. Eu sei de tudo. Aí eles dizem assim, não, a gente só vai orar. Eles fazem qualquer coisa, menos orar. Eles nunca vi eles orar, irmão. Nunca vi um dobrado do lado do outro orando. Aí vamos orar. Vai nada. Nunca vi orando. Você já viu, não? Viu eles orando? Nunca vi. Vamos chegar mais cedo na igreja, vamos orar. Não tem orar. Calma aí. Aí acontece um problema. Qual o problema? Eles não sabem lidar com a alma. Nem vou falar do corpinho. Aí essa oração, irmão, já vira postagem no Instagram, como se fosse namorado, noivo. Aí já começa, irmão, adolescente chamando o outro de amor para mim. Eu tenho alguns pensamentos intrusivos. Amor. Amor não paga aluguel. Amor não enche, irmão, e esse é pior, que você vai casar com essa adolescente, ela come igual um javali desenfreado. Você não dá, você tem 700 conto para compra, não vai dar nem pro shampoo dela, porque ela come o shampoo enquanto ela está tomando banho. Ela bebe o shampoo porque é docinho. Não, ela eu tenho uma nora, não me enganou não. A outra enganou. Levava ela no cachorro quente, ela comia um quarto de cachorro quente. Ai, não consigo. Agora é uma panela de polenta, irmão. Não, mas é que eu estou amamentando. Tá. Lá em casa a gente está convidando as frutas para ir apodrecer lá em casa. Porque a prosperidade chegou na minha casa. Os filhos saíram. A gente leva uma maçã no mercado assim, vamos lá em casa estragar. Vamos lá. De vez em quando a gente pede ajuda, a gente ganha muito cacau show, vamos lá, vai sair um chocolatinho. Mas por que eu estou falando isso, irmão? Porque essa frustração, essas dores, essas mágoas, ela é justamente do desalinhamento da expectativa com a realidade. Você não pode entregar a alma para alguém que ainda não pode se comprometer com você. Porque como é que... Aí quando desmancha que não dá certo, quem que sofre? Pergunta para mim. Todo mundo e mais alguém. A igreja. Alguém não consegue ficar na igreja, porque vai ver o outro lá, daqui a pouco o outro já está chamando o outro de amor. Porque Deus mandou amar o próximo, aí ela olha e diz, próximo. Aí chega para o pastor, meu ciclo encerrou aqui. Tá bom, vamos para os adultos então. Vamos para os adultos. Não, nem vou falar de casais, só os adultos. Vamos falar. Aí o que acontece? Faz uma escala de 1 a 5. Escala de 1 a 5. 1, 2, 3, 4, 5. E você coloca ali graus de confiança. A carência quer que você pegue alguém que está chegando na tua vida, um amigo, uma pessoa, e diz assim, essa pessoa é muito legal. Mas irmão, na campanha todo mundo é legal. O problema é depois de eleito.
Jesus ensinou isso. Ele disse assim: todo mundo serve primeiro o bom vinho. Depois que todos têm bebido bastante, é que vão mostrar o pior. Jesus falou. Mas você pega e coloca a pessoa na prateleira 5 de confiança, porque você achou ela muito legal, mas você ainda não a conheceu. Aí você coloca ela num lugar de confiança. Aí você vai lá, conta o teu problema para ela. E aí quando você vai ver, o teu problema está sendo contado no estacionamento da igreja. E você se frustra com quem? Com quem? Com a igreja. Mas você pegou uma pessoa que você não sabia o grau que podia confiar. E qualquer grau é amor e é confiança. A questão é: eu estou preparado para ocupar um grau de confiança na tua vida? Eu sou confiável? Você é confiável para lidar com as minhas mazelas? Você vai dar conta de lidar com as minhas fraquezas? Se eu trouxer você para o grau 5 da minha vida, você vai dar conta de lidar com o dia que estiver difícil para mim? E aí você vai sentar aqui, vai continuar me vendo como pastor, vai me ver como aquele que vai pregar a palavra para você. Quando eu falhei lá e meio que xinguei lá no trânsito, bem quietinho, nem chamei palavrão, nada. Mas você já se frustrou. Que eu chamei de fariseu, de saduceu, de filho de Belial, xingamentos evangélicos. Eu não faço isso, só estou usando como uma analogia. E aí nós nos frustramos, porque nós colocamos a pessoa por carência em um lugar que ela ainda não está preparada para ocupar na nossa vida. Você está vendo como eu estou destruindo os álibis na tua vida? Você está pronto para perdoar pessoas que passaram pela tua vida? Tem alguém aí? Que você está entendendo agora, pela luz da palavra de Deus, que você é que colocou essa pessoa no lugar. Ela nunca pediu para ocupar, mas você por carência colocou, e agora você se frustrou. Eu gosto muito do irmão Manuel. O Manuel, bisavô da minha neta. O Manuel, ele é um homem de Deus e ele é um homem muito honesto. Eu lembro que a gente estava no mutirão e tinha um irmão que tentava meio que bajular ele. Ele já olhava assim e dizia assim: ó, gosto muito de ti, mas não confio em ti. Ei, irmão Manuel. Não, beijo nele. Esses vozinhos da igreja. Mas não deu outra, irmão. Mas não deu outra. Pensa num bicho que incomodou. Gosto de ti, tu é muito legalzinho, mas não confio em ti. Ou seja, eu gosto de ti, mas eu não vou colocar você nessa prateleira aqui, até que eu saiba que você consiga lidar com isso aqui. Ele nunca se frustrou com aquele irmão, porque ele nunca foi carente para botar aquele irmão no lugar que aquele irmão ainda não podia ocupar. E isso não significa que eu não amo, significa que você não está preparado para andar em alguns lugares. E talvez eu também não esteja preparado para andar em alguns lugares da tua vida. E quando você aprende isso, irmão, você alinha a expectativa com a realidade. E você começa a viver, não no mundo ideal, mas no mundo real. E quando você traz realidade para a tua vida, você está estabelecendo verdade. Você pode andar com todo mundo, como Jesus andava com todo mundo, mas você consegue colocar cada um em algum lugar. Tinha lugar que Jesus andava com 70, tinha lugar que Jesus andava com 12, tinha lugar que Jesus só entrava com 3, e tinha lugares que só um ocupava. E Jesus amava a todos até o fim, mas não colocava todos em determinados lugares. Você está preparado para lidar com essa verdade, não? Mas eu quero ocupar o lugar 5 aqui na sua vida. Não é você que tem que confiar mais em mim. Talvez seja eu que tenho de me tornar mais confiável. Quem está entendendo? E aí nós começamos a criar um alinhamento. E a gente para de colocar, irmão. Por quê? Você pega um violão ali do irmão, ele tem 6 cordas. O som só fica bonito com as 6. Mas cada uma aguenta um aperto diferente.
Se você quiser afinar todas iguais, elas vão arrebentar. 5 vão arrebentar. 5 vão arrebentar, só vai sobrar uma. Se você quer afinar todo mundo igual na sua vida, só vai sobrar um, você. Você tem que entender onde cada um aguenta, onde cada um está preparado para ir, onde cada um suporta. E quando você entende isso, é que tem harmonia, que tem equilíbrio na tua vida, que tem graça na tua vida, e o som fica bonito. Não é porque as cordas se tornaram melhores ou piores, é porque você aprendeu a coordená-las da maneira correta, para que elas criem um bom som. Cada uma está aguentando com um nível de pressão diferente, mas você está tirando a harmonia disso. Eu estou abençoando, estou salvando a tua vida nessa noite. Então eu tenho uma via de mão dupla aqui. Eu tenho que saber onde cada um pode andar na minha vida. E eu quero saber que eu não posso também me frustrar se eu não chego em alguns lugares na vida de alguém. O que está acontecendo? Será que eu preciso crescer? Será que eu preciso melhorar alguma coisa no meu caráter que faz com que as pessoas não me vejam como alguém tão confiável? Será que algumas decisões que eu tomo e que eu acho que não tem problema nenhum, não cria nos outros justamente uma imagem de que eu não sou estável, de que eu não sou confiável? E Jesus, através de Paulo, ele chama isso na mesa, ele diz assim: examine-se, não aos outros, examine-se a si mesmo. Será que o problema está comigo? E pode ser que esteja comigo. Será que o problema está com outro? E pode ser que está com outro. Mas só tem alguém capaz de discernir isso. E quem pode discernir isso é o Espírito Santo. Nem eu, nem o outro lado. Só o Espírito Santo pode me ajudar. Aleluia! Mas agora, versículo 5: eu vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais. Pergunta para mim por quê? Porque eles já tinham criado uma expectativa com ele. Por isso eles não perguntam para onde ele vai. Porque na cabeça deles, eles acham que ele vai para Roma. Mas olha só, pelo contrário, porque vos tenho dito essas coisas, versículo 6, a tristeza encheu o vosso coração. A frustração, o desalinhamento deles com o coração de Jesus. Versículo 7, mas eu vos digo a verdade. Convém-vos, ou seja, convém a vós que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. A manifestação vai mudar. Jesus volta ao Pai, o Espírito Santo vem. Enquanto Jesus estava na terra, qualquer pessoa que queria ter contato com Deus tinha que se dirigir até onde Jesus estava. Quando Jesus volta ao céu e envia o Espírito Santo, qualquer pessoa que queira andar com Deus pode pedir para o Espírito Santo vir morar na sua vida. Aleluia! Você entendeu? A obra parece que mudou, parece que eu estou sozinho, mas a manifestação mudou. Jesus vai dizer isso acerca de João Batista: o menor no reino de Deus é maior do que João Batista. Por quê? Porque o Espírito Santo vai vir morar dentro de cada um desses pequenininhos. Eles nunca viveram isso, nunca alguém tinha experimentado isso na história. Só algumas pessoas experimentavam o revestir do Espírito Santo, só reis e profetas. Mas queridos, agora a igreja, qualquer um que creia que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que creia que Ele ressuscitou dentre os mortos, tem o poder de ter o Espírito Santo morando dentro de você. Quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Um grande pregador certa vez disse isso, irmão:
A igreja só pode viver 2 estágios, pastor Nando. Ou nós temos uma mensagem que precisa de uma experiência, ou nós vivemos uma experiência que vai levar a pessoa a desejar a mensagem. Isso se chama o poder da ressurreição. A experiência de nascer de novo gera algo tão forte na minha vida que as pessoas vão pedir: me explica. Caso não haja o poder do Espírito Santo, eu vou explicar, e as pessoas vão dizer: me mostra uma experiência. Mas Jesus organiza essa ordem. Ele diz assim: mas aquele que crê em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, curarão os enfermos, estes sinais seguirão aos que creem. Ou seja, não é aqueles que creem vão seguir os sinais, não. Aqueles que creem vão viver de tal maneira que os sinais os seguirão. Viver perto de você vai produzir uma experiência tão forte que as pessoas inevitavelmente vão dizer: com quem você anda? Quem é o teu Deus? Aleluia! O convencimento, Ele convencerá, não sou eu que convenço. Não é o meu testemunho, sereis alguma coisa, eis bruxo, eis aquilo, que vai convencer alguém. Não, irmão, é o Espírito Santo produzindo o seu fruto em mim, que vai gerar o convencimento através da minha vida, através da vida da igreja, de que o pecador precisa ser salvo, de que a justiça de Deus pode livrar esse pecador, e que o juízo já está estabelecido, mas aquele que conhecer a verdade não passará pela morte, porque já passou da morte para a vida. E é o Espírito Santo que faz essa obra. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer. Versículo 12. Mas vós o não podeis suportar agora. Você entendeu, irmão? Tem momentos que a gente não está preparado para aquilo que Jesus está fazendo. E Ele vai olhar para Pedro no momento como Ele diz assim: Pedro, o que eu faço agora tu não entende, mas deixa eu lavar o teu pé, porque no momento certo você compreenderá. O importante não é apenas compreender, irmão, é andar perto daquele que pode te ensinar. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vô-lo anunciará. O Espírito Santo, irmão, não fala do Espírito Santo. Você vai aprender isso nessa conferência. Muita gente distorceu isso, os ensinos de grandes homens de Deus. O Espírito Santo não fala do Espírito Santo. O Espírito Santo fala de Jesus. Toda experiência com o Espírito Santo que não aumenta o meu amor por Jesus, não é o Espírito Santo. Toda experiência com o Espírito Santo que não leva a uma vida mais perto de Jesus, provavelmente não é uma experiência com o Espírito Santo. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso eu vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo anunciar. Um pouco e não me vereis, outro pouco e ver-me-eis. Olha só. Então alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros: que venha a ser isso que vos diz: um pouco não me vereis, e outra vez um pouco ver-me-eis, e vou para o Pai. Pois diziam: que venha a ser esse um pouco. Não compreendemos o que ele quer dizer. Percebendo Jesus que desejava interrogá-lo, perguntou-lhes: indagais entre vós a respeito disso que eu vos disse: um pouco não me vereis, e outro pouco me vereis. Em verdade, eu vos digo que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Aleluia! O Espírito Santo é aquele que mostra o nosso verdadeiro amigo. O Espírito Santo é aquele que vai fazer com que você ame mais a Jesus. O Espírito Santo é aquele que vai dirigir os teus passos, que vai dizer para você o que é bom para você ou não é.
O Espírito Santo é aquele que pela manhã vai levar você a tomar as melhores decisões, aquelas que vão livrar você de enrascadas. O Espírito Santo é aquele que vai dizer quem são as pessoas que estão perto de você de verdade. É o Espírito Santo quem vai dizer quem é capaz de manter uma aliança com você ou não. É o Espírito Santo quem vai dizer em que nível alguém pode ser teu amigo ou não. E você pode amar a todos, mas você vai parar de se frustrar. O Espírito Santo é quem vai dizer quem pode ser influência na tua vida, mas quem é você que tem que influenciar. É o Espírito Santo que guia você em toda a verdade, porque Ele é o Espírito da verdade. Quando vier o Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciar as coisas que hão de vir. Fique de pé comigo.